Vamos começar o nosso encontro de hoje. Hoje a gente vai falar de imposto de renda MEI, prestador de serviço. Vocês escolheram esse tema lá no nosso grupo, né? Eu coloquei alguns temas lá e vocês escolheram o que queria que eu trouxesse essa aula para vocês. Essa aula, gente, ela vale ouro. Por quê? Porque ela vai te ensinar como entregar o seu imposto de renda, né? Quais são as regras básicas. E esse conteúdo, ele está lá dentro do nosso treinamento de imposto de renda para MEI, tá? Lá dentro da plataforma. Se vocês quiserem, basta acessarem as nossas redes, né? O YouTube, o Instagram, ir lá no link da nossa bio e também aqui embaixo do vídeo e entrar para o nosso treinamento, tá? O treinamento ele vai ser atualizado, claro, quando saírem as novas regras de 2025. Então, não precisem se preocupar com isso, tá bom? Mas a base que está lá gravada não vai mudar. O que vão mudar são valores, tá? Mas a base está lá e você pode utilizar. A questão do lucro, a gente teve aí algumas atualizações, né? Que possivelmente pode ser que em 2026 entre em vigor, como, por exemplo, a tributação do lucro. Mas por enquanto, eu vou trazer para vocês aqui o que está em vigor hoje. Se alguma coisa mudar, lá na frente a gente grava um novo vídeo e traz para vocês tudo que vocês precisam saber. Eu preciso que a nossa balança fique equilibrada. E como é que a gente equilibra a balança com a Fabi Contadora? A gente equilibra inscrevendo-se no canal do YouTube e também acionando o sininho. Para quê? Para que todo o conteúdo que eu colocar aqui chegue para você na mesma hora. Isso é muito importante para que você não perca nenhuma atualização, para que você não perca nada de importante que eu venha trazer aqui. Combinado? Então vamos lá, pegue papel e caneta, pegue sua água e vamos começar. O mais importante aqui, gente, o limite de isenção. Anotem aí, 30.639,90. Anotem e guardem, que a gente vai chegar nesse valor, tá? Combinado? Quem está obrigado a entregar o imposto de renda pessoa física? É importante vocês saberem que não é o fato de você ser MEI que não te obriga a entregar o imposto de renda. Eu vejo muita gente falar, eu sou MEI, eu não preciso entregar imposto de renda. Aí eu sou MEI, eu faturei até 81 mil, eu estou isento, eu não preciso. Não é verdade, gente, não é verdade. Não caiam nesse golpe. Para você saber se você está obrigado ou não a entregar o imposto de renda, você precisa fazer conta. Isso mesmo, precisa fazer conta, apurar a presunção, apurar as despesas, porque senão você pode estar devendo aí imposto de renda para a Receita Federal. Ela tem sempre 5 anos para cobrar e você pode entrar em numa situação desfavorável, numa situação onde você vai ter que desembolsar dinheiro para multas e juros, que eu já falei para vocês que é um horror. Pagar imposto a gente paga, mas multas e juros é um horror, não dá, tá bom? Então fiquem atentos. Tem que fazer a conta do jeitinho que eu vou ensinar para vocês. O exemplo que eu trouxe hoje foi de prestador de serviço. Se vocês quiserem que eu traga de comércio, se vocês quiserem que eu traga também de MEI caminhoneiro, deixa aqui embaixo do vídeo que eu trago para vocês, tá bom? Então vamos lá. O MEI ele tem suas obrigações como PJ e ele também tem as suas obrigações como o dono do MEI. Então o MEI, enquanto CNPJ, ele tem aí que pagar o DAS, ele tem que preencher o relatório de receitas brutas, enviar a REINF, fazer todo esse processo, perfeito? Tá bom. Mas o dono do MEI, ele é uma pessoa física. O sócio, né, que se chama, o sócio desse MEI ali, ele é uma pessoa física e ele está obrigado a algumas obrigações da pessoa física, como, por exemplo, a declaração de ajuste anual, popularmente chamada como imposto de renda. Tá bom? Como é que ele vai saber que você está obrigado, Fabi? É o que eu acabei de dizer para vocês. Vamos fazer conta e daqui a pouco a gente vai chegar lá. O que que eu sugiro para vocês? Não passe o vídeo para frente, porque senão você pode não entender o que foi feito lá nos cálculos. Eu sei que a ansiedade é muito, o coração palpita, mas calma, vamos chegar lá. Combinado? Então tá. Ah, não esqueça de curtir o vídeo, né, gente? Por favor, vamos curtir o vídeo, tá? Porque assim eu vou trazer cada vez mais conteúdos que valem ouro para vocês. Vamos lá. Regra geral. Recebeu aí rendimentos tributáveis superior a 30.639,90.
Antes era 28.559,70. Perfeito? Recebeu rendimentos tributáveis, né? Ou não, exclusivamente na fonte, superior a 200 mil. Antes era 40 mil. Obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos, tá? Obrigado também. Realizou operações na Bolsa de Valores, que foi superior a 40 mil, tá? Obrigado também. Uma coisa importante que eu até deixei aqui para vocês, ó. Anota aí, o MEI, ele não pode abrir conta na corretora e operar na Bolsa de Valores com o CNPJ. Ele só pode operar com o CPF, tá? Fiquem atentos. Obteve receita bruta relativa à atividade rural, tá? Então, se ele teve aí receita na atividade rural superior a 153.199,50, tá? Obrigado também, tá? Teve em 31 de dezembro a posse ou a propriedade de bens e direitos acima de 800 mil, tá? Obrigado também. Antes era 300 mil. Passou a condição de residente no Brasil, tá? Obrigado. Optou pela isenção do imposto de renda na venda do seu primeiro imóvel, tá? Também obrigado. Essas daqui são as regras de 2023. Vão ter novas regras ali por fevereiro e eu gravo de novo o vídeo, assim como eu gravo também a nossa aula lá do nosso treinamento. Não se preocupem, por enquanto é isso daqui. Se você não entregou a declaração até agora e for entregar, o que vai valer para você são essas regras, tá? O que que a gente analisa, gente, né? O que que nós vamos analisar na hora de pensar sobre o imposto de renda do MEI? Primeira coisa, o faturamento, tá? A segunda coisa, a declaração anual de faturamento do MEI. Quanto que você informou lá na declaração? Porque em janeiro, gente, começa aí, né, a entrega das declarações de faturamento do MEI. Então, chegou em janeiro, você já apurou tudo, já entrega. Perfeito? É esse valor aqui que você vai analisar para ver se você está obrigado ou não a entregar o imposto de renda. O que que você vai analisar também? O que foi transferido para a pessoa física? Vamos corrigir aqui, ó, que foi transferido para a pessoa física, a presunção. Isso é muito importante, tá, gente? A presunção, tá? A presunção é o que você vai analisar aqui. O que é o rendimento tributável desse MEI, prestador de serviço? Qual que foi o rendimento tributável? Então, você vai analisar o faturamento anual, o que de fato você declarou, né? Vai calcular aí a presunção da pessoa física, que foi transferido para a pessoa física, e vai calcular o rendimento tributável. O MEI, prestador de serviço, ele está obrigado a entregar a declaração de ajuste anual caso tenha rendimento tributável acima de R$ 30.639,90. Lembra desse valor aqui que a gente começou, que eu falei para você guardar? Exatamente isso. O MEI, prestador de serviço, assim como todos os outros, tá? Mas a gente está focando aqui no prestador de serviço, por quê? Porque eu trouxe um exemplo de prestador de serviço, tá bom? Então, teve rendimento tributável acima de R$ 30.669,90, tá obrigada a entregar o imposto de renda. E entregar não quer dizer pagar, tá, gente? Entregar é uma obrigação que você tem que cumprir, tá? Pagar é outra história. Só quando você joga lá todas as informações que você vai saber se você está obrigado ou não a pagar imposto de renda, tá bom? Observação. Se você é CLT e estiver obrigado a declarar, tem que colocar o seu rendimento como MEI e todas as informações sobre a empresa, capital social, CNPJ, tudo bem certinho. Se você vai declarar, tem que informar todas as rendas. Então, você é autônomo, você é CLT, você tem o MEI, você tem que declarar todas as rendas, combinado? Ah, recebi uma doação. Tem que colocar tudo o que aconteceu com você no ano anterior, tá? Se está obrigada a entregar por uma regra, tem que entregar tudo. Se você é dependente de alguém, os dados do seu meio, o seu rendimento deve ser informado na declaração. Muitas pessoas chegam por aqui porque caíram na malha fina. Caíram na malha fina porque colocaram o seu cônjuge ali como dependente ou colocaram o seu filho como dependente, tá? E aí, filho que faz faculdade, né? Muitas vezes tem ali, um mês já aberto. E aí, o que que acontece, gente? Não coloca a renda desse MEI. Tem que colocar, tá bom? Tem que colocar a renda do MEI, todos os dados dessa empresa, do seu dependente. Então, fiquem atentos aí para vocês não caírem na malha fina, tá? E aí, o principal, né, que vocês perguntam muito.
Como ser isento de imposto de renda como MEI, independente do valor do lucro? Tem que ter uma escrituração contábil, tá, gente? Porque, né, quando você tem escrituração contábil, não existe limite máximo para o lucro na hora de você declarar, certo? Então, tudo que você teve ali de lucro, você vai poder colocar como isento. Se você tiver a escrituração contábil, se você tiver um contador, né, e você enviar todas as informações para ele todos os meses, extrato do banco, as notas fiscais, e ele for fechando essa contabilidade mês a mês, tá bom? Agora, o mais importante, cálculo passo a passo. Eu vou ensinar para vocês como é que faz a presunção, como é que faz o cálculo, mas antes eu quero repassar aqui. É um vídeo simples, um vídeo direto ao ponto, para você de fato entender um pouco mais sobre o que parece tão complicado, mas na verdade é simples. Então, o limite da isenção é até R$ 30.639,90. Faturou mais que isso, né? No rendimento tributável, vai estar obrigado a entregar o imposto de renda, tá? O MEI, o dono do MEI, ele tem essa obrigação como pessoa física, tá? Se ele, claro, tiver um rendimento tributável acima de R$ 30.639,90. Aqui eu deixei as regras gerais para vocês, tá? O faturamento anual do MEI que você declarou lá na declaração anual de faturamento do MEI é o que você vai considerar para poder analisar se você está obrigado ou não, vai fazer a presunção, ou seja, aquilo que foi transferido para a pessoa física, e vai apurar também o rendimento tributável. Até aqui tudo bem? Hã? Outra coisa importante que nós falamos, se você está obrigado a declarar, você tem que declarar tudo, todas as suas rendas, todos os seus bens, tudo, 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 sem deixar uma caneca do Papai Noel de lado. Tem que declarar tudo, tá? Que você tem de bens aí que a legislação te obriga. Vamos lá, então? E como ser isento do imposto de renda? Contratando uma contabilidade, tá? Vamos lá. O primeiro passo para você calcular vai ser o seguinte: vai pegar o valor que você declarou lá na declaração anual, prestador de serviço, vai calcular a parcela isenta e depois vai calcular a parcela tributável. Isso mesmo. E aí a gente tem a presunção. Fabi, o que é a presunção? A presunção, ela é calculada, né? Ela é igual à presunção do lucro presumido. Por quê? Presumiu-se quem é comércio, 8%, né? Quem é transporte de passageiro, 16%, e quem é aí prestador de serviço, 32%. 8% no comércio, ó, para um faturamento de 81 mil, pode ser retirado até 6.480 como lucro, que é a presunção aqui, opa, que é o que foi estudado e chegou-se à conclusão que poderia ser retirado como lucro. 8%, isso mesmo. E no transporte passageiro, gente, vai ser 16%. Então, veja, para o faturamento de 81 mil anual, pode ser retirado 12.960 como lucro. A gente tem aqui também, ó, 32%, tá, dos prestadores de serviço, que é para um faturamento anual de 81 mil, pode ser retirado 25.920 como lucro. É isso que nos traz a legislação e é isso que quer dizer a presunção. A presunção é um estudo que fizeram lá no lucro presumido e quando o MEI surgiu, o que que eles falaram? Não, vamos usar, como a gente não vai ter como apurar, né, o que que o MEI está fazendo ali, vamos colocar a presunção do lucro presumido para o MEI também. Então, se é um MEI de comércio, né, estima-se que ele vai ter ali uma lucratividade de 8%. Se é um meio de transporte passageiro, estima-se que ele vai ter uma lucratividade anual de 16%. Lucro, gente, é diferente daquilo que você tira aí como prolabore, tá? O prolabore, ele é um rendimento tributável. O MEI, propriamente, ele não tem ali uma obrigação de tirar um prolabore, por quê? Porque o prolabore do MEI, ele não é tributado, certo? Você não paga INSS desse prolabore, igual no Simples Nacional, correto? Então, prolabore é diferente de distribuição de lucro. Aqui a gente está falando daquilo, né, daquele resultado que você teve depois que você tirou o seu prolabore e depois que você pagou todas as contas aí da empresa, tá bom? Então vamos lá. Ó, aqui eu trouxe o exemplo para vocês de atividade de promoção de vendas, tá?
Receita bruta, 79.253,89. Tudo que ele vendeu, com nota e sem nota. Eu trouxe aqui o valor certinho, ó. Com nota foi 57.573 e sem nota 21.670. Quais foram as despesas desse mês? 1.860, comprovadas com nota fiscal. Qual foi o total, gente? A receita bruta menos as despesas, 77.393,89, tá? O que que foi aqui, gente? Como isento. Aqui, lembra que eu falei para vocês que o nosso exemplo é prestador de serviço? Então, a gente vai usar a presunção dos 32%. Então, eu vou pegar o quê? O que que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar a receita bruta vezes 32%, para chegar no valor isento, que foi de 25.361,24. Sobre esse valor aqui, ó, eu não pago imposto de renda, tá? Sobre esse valor eu não pago imposto de renda. Por quê? Porque esse valor é isento, tá, gente? É isento. Ele vai lá na declaração de imposto de renda como lucro isento, pelo menos por enquanto, né? Tributado. Qual é o valor tributado? Tributado quer dizer que você vai pagar imposto de renda sobre isso. É, você vai pagar imposto de renda sobre isso. E aí deu 52.032,65. O que que é esse valor, gente? É o total da receita bruta menos as despesas, menos o que foi isento, que dá aí 52.032,65. Esse valor aqui, gente, é maior, tá? Ele é maior que, vamos lá, 30.669,90? É, não é? Então, se ele é, esse MEI, ele está obrigado a entregar a declaração, a entregar a declaração de ajuste anual, perfeito? Que é o IRPF. Ele está obrigado, por quê? Porque o que ele teve de rendimento tributável foi acima de 30.639,90. Depois você vai pegar o INSS que você pagou, e só se você pagou, tá? Se você não pagou o MEI durante o ano, você não vai poder utilizar o INSS, tá, gente? É só se pagou. Vou colocar aqui, tá? Somente se pagou, tá bom? Então, você vai ter aí 842,60, né, nesse exemplo que eu trouxe para você. E aí você, em média, né, calculando no programa de hoje, tá? Dezembro de 2024, né, dia 1º de dezembro, você teria um imposto a pagar de 1.861,53, tá? Esse aqui seria o seu imposto, em média, a pagar. O que que é importante aqui, gente? Despesas comprovadas, tá? Tem que ter nota fiscal dessas despesas, tem que ter documento fiscal de tudo que você faz dentro do negócio para você poder utilizar depois. Agora, o que eu quero saber de você é o seguinte: deu para entender? Tenho certeza que sim. Faça o teste e veja se você está obrigado ou não a entregar o seu imposto de renda. Deixe aqui embaixo as suas dúvidas e não esqueça de curtir o vídeo, tá? Inscrever-se no canal e ativar o sininho.